Luiz, a gente teve essa semana a liberação do secretário da Saúde aqui do Paraná, o Beto Preto, para que os times de futebol profissional voltassem a fazer treinos físicos. Então eu já quero começar sabendo de você a tua opinião pessoal. Você acha que nesse momento há espaço para uma volta do futebol, como já começou a ser discutido, não só o futebol como outros esportes? Ou seria mais prudente aguardar mais um tempinho? Eu acredito que nesse momento, uma volta dos jogos oficiais, pelo menos dos estaduais, e um início de um campeonato brasileiro, eu acredito que ainda seja muito cedo. Por isso as equipes até retornaram aos treinos nessa semana, aqui no Paraná, por exemplo. Então vão ter aí um mês de treinos, estão sendo todos os jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube estão sendo testados para realmente criar essa bolha para realizar os treinamentos, para os jogadores voltarem às suas condições físicas, até porque voltar agora, depois de 2 meses sem jogar, não tem como, né? A gente sabe como que funciona o trabalho para os jogadores de futebol, também para outros esportes, como jogadores de vôlei, jogadores de basquete, a própria NBA aí tá tentando criar um protocolo para retornar o mais rápido possível, mas eu acredito que voltar agora com os jogos é meio precipitado. Os treinos estão sendo muito bem seguros, né, pelas diretorias. Eu acredito que seja um movimento, sim, muito importante para a volta das atividades, mas por enquanto a gente fica até meio sem previsão, a gente não sabe, né? O próprio secretário-geral da CBF, o Walter Feldman, ele disse que provavelmente as competições voltem em julho, final de julho, começo de agosto. Então eu acredito que no momento retornar aí o futebol seja um pouco precipitado. Pois é, depois dessa liberação dada pelo secretário da Saúde, inevitavelmente começaram as conversas sobre a volta do futebol. Inclusive, alguns times, a gente tem alguns casos lá no Rio de Janeiro que andaram aí se movimentando para que o futebol retorne aqui para o país o mais rápido possível. Eu queria saber o que você pensa disso. Acho que o maior exemplo disso aí sobre o retorno dos campeonatos estaduais é no Rio de Janeiro. O campeonato carioca, Flamengo e Vasco têm liderado aí um movimento para o retorno das atividades, mas que foi barrado nesta semana pelo Ministério Público. Acho que nos outros campeonatos não tem ninguém querendo apressar as coisas, estão realizando os treinamentos presenciais, voltaram nessas últimas semanas, mas eu vejo o exemplo do Campeonato Carioca como algo ruim, algo precipitado, que não tem condições, ainda mais num estado, o segundo estado com maior número de casos, que é o Rio de Janeiro. Eu acredito que seja um erro e talvez, se for liberado realmente o retorno do Campeonato Carioca, a gente vai ver aí um grande número de aumento de casos do coronavírus. E Luiz, o que você acha da possibilidade de um retorno com portões fechados? Eu acho que a possibilidade de portões fechados não é nem uma possibilidade mais, é uma realidade. Não tem como voltar o futebol brasileiro nos estaduais ou no Campeonato Brasileiro em 2020 com presença de público. Não tem, teria que ter uma estrutura gigantesca para que não houvesse, para que fossem cumpridos todos os métodos de isolamento social. E vale lembrar também que mesmo com portões fechados, esses jogos envolvem muitas pessoas. Temos aí os atletas, a comissão técnica, o pessoal da imprensa, o pessoal da segurança do estádio. Então, assim, muita gente, quase 100 pessoas. Aí a CBF já até fez um estudo, cerca de 70, 80 pessoas poderiam entrar no estádio nos dias dos jogos. Então, mesmo com portões fechados, ainda precisa ter um protocolo de saúde muito importante para que não haja um contágio aí e piore ainda mais a situação da pandemia no Brasil. Luiz, o treinador do Santos, o português Jesualdo Ferreira, ele citou na coluna que ele tem lá no jornal de Portugal, O Jogo, 4 ideias que foram enviadas em um grupo de treinadores do Campeonato Paulista. Uma delas foi a adoção de testes rápidos, que seriam feitos antes dos jogos. Você acha que essa medida é eficaz? Essa questão dos testes rápidos, a gente não sabe ainda qual que é a janela
de contágio dos jogadores durante essa preparação dos treinos, então eu acredito que seja uma boa alternativa. O próprio Atlético Paranaense tem utilizado esses testes rápidos no começo dessa semana. Os jogadores são testados antes de ir para os treinos. Em caso de resultado negativo para o coronavírus, eles vão direto para o CT treinar. E ninguém foi diagnosticado com o Covid, mas esses testes são digitais. Você faz o teste na hora, manda para um laboratório de análises pela internet e ele volta 15 minutos depois. Eu acho uma alternativa interessante. A gente não sabe qual que é a eficácia desses testes ainda, mas se o Atlético decidiu por esse caminho, talvez a gente tenha aí uma grande possibilidade desses testes rápidos darem certo. Mas, como eu disse, a gente vai ter que aguardar. Vai ser tentativa e falha praticamente, né? A gente vai ver o que vai dar certo e com certeza algumas coisas vão dar errado nesse processo, mas vamos torcer para que não aumentem o número de casos significativamente e para que a gente possa voltar à nossa rotina, tanto esportivamente quanto na nossa vida em sociedade.